o nosso comentarista, o Richard Itemés, está aqui conosco. Boa noite, Richard, tudo bem? Boa noite, Heraldo. Quer dizer, o setor de serviço eu tenho dado uma grande contribuição, porque os barbeiros fazem parte do setor de serviço. Então, minha família inteira está colaborando aí. Verdade. Então, a gente tem que ter cuidado, né, ao analisar esses dados, né? Agora, o ministro Henrique Meirelles, ele está nas redes sociais aí com uma certa frequência, né? Mas tem que ter um pouco, o otimismo dele é um pouco exagerado, né? Quando a gente olha... É o papel dele, né? O papel do ministro está fazendo. Não, acho que o papel dele é ser técnico e analisar friamente os números. Eu concordo, mas todos os ministros estão fazendo. Não, vai crescer 4, lembra do Manteiga, não? Aí não... Vai crescer 4, aí chega lá no fim do ano, aí isso não se materializa, gera uma decepção. Mas assim, quando a gente compara o setor de serviços, né, com o momento do ano passado, abril do ano passado, queda de 5%. Quando a gente vê o acumulado do ano, ainda dá queda de 5%. Então, a gente está num patamar muito baixo. Varejo, vendas do varejo, que apresentou também uma melhora em abril, quando a gente vê no acumulado do ano, ainda está em queda. Por que isso ainda? Porque a gente tem 14 milhões de desempregados, a gente tem queda na renda. Então, a gente tem uma situação que pressiona ainda esse setor de serviços, que tem um peso muito grande no PIB brasileiro, mais de 70%, e são os chamados serviços não sofisticados. Não é aquela economia que tem um setor de serviços que vai dar o amparo, por exemplo, a uma indústria de alta tecnologia, desenvolvendo softwares para os robôs, uma indústria financeira também, de alto valor agregado. Então, a gente tem serviços não sofisticados, então não gera também os postos de trabalho com os altos salários. Então, deixa eu entender. Então, na soma da economia nacional, tudo que a gente produz, que é o PIB, quanto representa o serviço? Mais de 70%. 70%? Mais de 70%. Mais de 70%. É uma economia de serviços e serviços não sofisticados. Saiu um outro dado interessante esses dias que também ajuda a explicar por que está tão lenta essa retomada. 40% das pessoas que foram da pesquisa do Serasa estão com nome sujo. Isso quer dizer o quê? Que o nível de endividamento das pessoas, das famílias, ainda é muito, muito alto. E desde o ano passado, a gente já falava que o Banco Central ele estava incorrendo naquilo que a medicina chama de iatrogenia. O que é iatrogenia? Que palavrão é esse aí? Quase caí da cadeira aqui agora. Iatrogenia é quando os efeitos colaterais de um tratamento são piores do que a própria doença. Então, o uso da taxa de juros num patamar muito elevado está provocando efeitos colaterais muito pior do que a doença, que no caso era o combate à inflação. A inflação já sinalizava que ela ia ter uma queda livre. Hoje, o acumulado de 12 meses é 3,6%. Agora, em junho, Heródoto, a gente pode ver deflação, ou seja, uma queda no nível geral de preço, principalmente que a Petrobras agora à noite anunciou mais uma redução Eu vi na gasolina e no diesel. Então, o Banco Central ele tem que ser mais agressivo nos cortes da taxa de juros, independente da crise política, porque ele tem que retomar a atividade. Um outro dado interessante que saiu, preliminar, é que vai ter mais uma queda da arrecadação dos impostos. Então, está difícil até para cumprir a meta do déficit de 139 bilhões de reais. Porque vai arrecadar menos? Vai arrecadar menos, e isso é um sinal de que a economia também não está girando como deveria, né? As empresas não estão vendendo tanto, as pessoas não estão comprando tanto e não está gerando impostos. Então, nós estamos arriscados esse ano de arrecadar menos imposto do que nós arrecadamos o ano passado? Com certeza. É o que está se caminhando. Está se caminhando para uma situação dessa. Em termos reais, quando você desconta a inflação, uma queda real da arrecadação. Então, vão ter que fazer uma ginástica para fechar as contas, né? Bom, então, peraí. Então, essa ginástica quer dizer, vai dar um rombo no final do ano? 139 bilhões no mínimo, né? 139 bi. Você já somou a Previdência Social nisso ou não? Já. E ainda tem que pagar os juros da dívida, que é mais 300. Então, vai para mais de 439 bilhões. Enquanto isso, a dívida vai subindo. Então, assim, se a gente olhar a inflação, foi resolvido o problema, a inflação está baixa. Contas externas, o país não precisa de dólares para fechar o balanço, está tranquilo. O que tem que fazer? Tem que retomar a atividade econômica. Para isso, o Banco Central tem que continuar reduzindo agressivamente a taxa de juros, incentivando aí o consumo, o investimento. Agora, espera um pouquinho. Além do Banco Central, o pessoal tem confiança em aplicar e investir? Com essa situação que nós estamos vivendo Por enquanto, os únicos que estão com confiança para aplicar são os estrangeiros, mas pensando só no curto prazo.
principalmente em ativos de risco, entrando na bolsa, operando... Ganha e se manda. Ganha e se manda. Por exemplo, teve aquele dia lá após delação, que a bolsa abriu em baixa, deu circuit breaker, quando a bolsa congela as negociações por 30 minutos. Entrou um capital estrangeiro justamente para aproveitar as barganhas na bolsa, mas como você falou, já dá lucro, ele sai. Mas assim, a gente só pode falar um pouco mais de otimismo quando a gente colocar esses 14 milhões de pessoas para trabalhar. Um dado interessante, em 2014, você tinha cerca de 7,3 milhões de desempregados. Hoje você tem 14, né? Tem 14. Dobrou. Já o setor público, em 2014 você tinha 11,3 milhões de servidores. De empregados. Isso. Hoje sabe quanto você tem? Não. 11 milhões. Quer dizer, então, praticamente ficou estável, enquanto o setor privado, você vê que o desemprego dobrou. No Congresso, falam da crise política, mas se a gente for ver, dia 1º de junho, foi aprovada a MP que autorizou o reajuste dos servidores públicos federais, que de 2016 a 2019 vão custar 70 bilhões de reais para os cofres públicos. Então, por isso que eu falo, são uma questão de prioridade. Mais 70 bi. Isso, é questões de prioridade, né? Essa questão fiscal que preocupa, né? A dívida vai crescendo, o rombo está aumentando. Então, eles poderiam cortar mais na carne, né? Resolver e aumentar a confiança. Como você disse, a gente precisa de confiança para as pessoas voltarem a investir, as empresas. Esse negócio de cortar na carne, não cortando na carne, meu. Não, porque assim, se for pensar, a sociedade ao longo desses anos de crise já fez o ajuste fiscal, né? Sim. As pessoas que perderam emprego tiveram que diminuir as suas despesas, diminuir seu padrão de vida. Falta quem ainda, né? Falta o setor público e o governo. Tá bom, vamos acompanhar para ver se isso vai se concretizar. Bom, o nosso comentarista, o Richard Rittenband, está aqui conosco. Richard, por que aqui no Brasil a gente fica torcendo para o juro cair? E lá nos Estados Unidos fica torcendo para o juro subir? Então, olha o patamar, né? A grande alta do juro americano. Hoje mudou para o intervalo entre 1% e 1,25% ao ano. E a inflação também deu sinal de queda lá, a economia está se recuperando, em outros países também. O Brasil que está ficando para trás. Daqui a pouco o Trump vai ser carregado na rua, pô. Não, mas ele já pegou muita coisa também andando, né? Mas assim, você vê a diferença, né, brutal que tem de patamares de taxa de juros nos Estados Unidos, 1 a 1,25 ao ano. Aqui você tem a Selic que está 10,25, vai cair provavelmente mais na próxima reunião para 9,25. Só que, se fosse esse os juros, né, que a sociedade pagasse nas operações de crédito, seria uma maravilha, mas não é. Às vezes você tem um juro muito mais elevado, né? Então, realmente, assim, é uma disparidade muito, muito grande, faz toda a diferença, inclusive na mentalidade da sociedade, que deixa de ser uma mentalidade empreendedora, de assumir riscos, e o pessoal prefere, às vezes, deixar o dinheiro lá aplicado, rendendo. Tá, em alguma coisa que seja estável. Exatamente. Ainda que a remuneração dos juros seja, sei lá, não muito além da inflação. Com certeza. Mas pelo menos a grana está protegida, essa é a ideia? Exatamente. Mas esse pessoal não é aqueles que são chamados de rentista pelo pessoal? O pessoal normalmente chama, quem tem essa, é uma mentalidade rentista, então, quando um país... Você, em vez de aplicar na produção, você fica aplicando nos bancos. Quando um país, para se desenvolver mesmo, precisaria de uma mentalidade de assumir riscos, né, na produção, né? Você tentar inovar, incentivar... Aí você pega a sua grana, coloca naquela empresa 7 Brasil, aí a empresa quebra, aí você bota na Friboi, os caras fazem essa bagunçada. Como é que você vai comprar ação de empresa brasileira desse jeito? Tem um país que você conhece muito bem, que fez uma coisa muito inteligente, que foi a Índia. A Índia pegou bilhões e aplicou assim em diversas milhares de startups. E aí várias... Startup, explica para o nosso pessoal o que é. Startups são pequenas empresas, né, que estão começando ali, ainda estão no estágio inicial de negócio, validando o seu modelo de negócio, mas tem um potencial, por exemplo, o Facebook um dia foi uma startup, Airbnb, Uber, né? E a Índia está conseguindo já criar empresas que chamam empresas unicórnios. O que é uma empresa unicórnio? É uma empresa que vale $1 bilhão ou mais. Você vê? Isso é aplicar em capital de risco. Quem sabe a gente aprende, né, Herói? Obrigado. Tá aí, tal. Viram que coisa interessante é essa, né? De aplicar, então, numa pequena empresa, numa chamada startup, como ele lembrou. A Microsoft, salvo engano, também foi uma startup. Imagina o tamanho daquilo, né? Ou seja, o pessoal aposta numa pequena empresa que tem uma nova proposta, um novo produto, né? E ela estoura e, obviamente, quem tem as ações acaba ficando com muito dinheiro. Já já a gente volta.